Como que eu vou começar a trilhar esse caminho para ter uma melhor postura no sono? Então, a primeira coisa que eu tenho que identificar é quais são as 4 pontes de tratamento que a ergonomia do sono pode colocar, né? Então, como eu falei a apneia do sono, né? Que é tanto como um tratamento como para auxiliar os outros tratamentos. A gente tem que ver, tem a questão da insônia. Então, a insônia hoje pode estar caracterizada por uma dificuldade de se entregar ao sono, né? E tem alguns estudos que apontam que se eu durmo com um travesseiro inadequado ou com um colchão inadequado, isso provoca uma pior latência do sono, uma dificuldade de iniciar o sono, ou mesmo de melhorar o sono. Então, esse ambiente promove muito, o ambiente adequado promove muito essa questão de eu conseguir relaxar para poder dormir. E aí, pessoal, você que nos acompanha aqui no CMOScast, sabe que a gente tem trazido muitos temas sobre a qualidade do sono, sobre CPAP, a apneia do sono e várias dicas também de saúde, como se tratar, como melhorar. E hoje a gente vai trazer um assunto talvez pouco conhecido, mas que é fundamental e determinante para a qualidade no tratamento da apneia do sono, principalmente na adesão ao CPAP. É uma área que se chama ergonomia do sono. Um tema muito interessante, que quem vai trazer aqui hoje pra gente é o Dr. Jefferson, que vai nos falar um pouquinho sobre a sua trajetória e a sua experiência. Ele é pós-graduado em distúrbios do sono, tem 18 anos de atuação na área do sono, desenvolve pesquisa, produtos e soluções, principalmente voltados a métodos para reeducação postural no sono, que é fundamental para a adesão ao CPAP. E ele vem falar conosco porque é uma referência e é vice-presidente na Academia Brasileira do Sono. Seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceito o convite e conta pra gente um pouquinho. Primeiramente, o que é personal sleep? Então, ele começou essa história há um tempo atrás, né, quando a gente... eu tinha um problema com sono, na época eu trabalhava em outra área, na área de esporte, e quando eu resolvi esse problema através até da troca de um colchão, que sentia muitas dores, isso me limitava, fragmentava muito meu sono, isso há 18, hoje já está fazendo na verdade quase 20 anos, tá? E eu percebi o quanto que pequenas coisas podem impactar numa coisa tão importante que é o sono, né? Seja da pessoa normal, do atleta, e principalmente quando a pessoa tem algumas comorbidades que muitas vezes elas são tratadas e não são resolvidas por causa da má qualidade de sono. Uma das coisas é a apneia do sono, né? Onde o CPAP ele vem como um tratamento padrão ouro, e a adesão do CPAP é hoje a grande busca da ciência, né? De maneiras ou métodos no qual o paciente que precisa usar CPAP, ele vem a ter uma melhor adesão, né? E as questões ergonômicas a gente tem percebido o quanto que isso impacta, né? De ter um travesseiro correto, de um colchão adequado e adotar uma posição mais adequada para dormir que favoreça o tratamento. Não, que legal. Então você começou sua trajetória, não era exatamente na área da apneia, na área do sono, mas aos poucos você foi se encaminhando para isso. Conta um pouquinho da sua trajetória. Você começou, entendo, talvez pela área do esporte, né? Ou talvez até por uma questão pessoal. Sim. E como que você veio parar na área do sono? Como foi sua trajetória? Então, aí como bem tinha comentado, né? Essa questão do sono era um problema pessoal meu. Aí depois, com a troca de um colchão, eu fiz essa diferença de perceber o quanto que esse item fez a diferença para mim. Aí comecei a trabalhar dentro da área mais da ortopedia do sono, não tanto na ergonomia, né? Pensando mais nos pacientes que sentiam dores, né? Dores de ordem mais ortopédica, coluna, cervical, paciente com fibromialgia. E eu trabalhei um pouco mais na área comercial durante um período. Depois eu comecei em 2010 eu encontrei uma fábrica que desenvolvia produtos, queria desenvolver produtos na área de sono, dei consultoria para essa fábrica durante um período. Até que em 2015 essa fábrica ela perdeu o espaço de construção, né? E dentro disso eu comecei a migrar para um trabalho próprio junto com o engenheiro, que era meu amigo na época de desenvolvimento de produto. A gente fez uma sociedade onde ele fazia parte do produto e eu vinha com a expertise do conhecimento técnico clínico, né? E desde então, daí hoje eu sou CEO da Orthopedic, né? A gente montou uma fábrica que é referência no Brasil
na área de desenvolvimento de produtos, inclusive de travesseiros e outros acessórios ergonômicos que favorecem a adesão do CPAP. Que legal. Então, para eu entender um pouco melhor, a ergonomia do sono, ela vai envolver a questão dos aparatos tecnológicos, vamos dizer assim, que seria o colchão, o travesseiro e talvez outras coisas mais que você vai explicar, e também a questão de educação postural, de algum acompanhamento, alguma coisa nesse sentido. Me conta pra gente entender um pouquinho melhor quais os passos, o que é que envolve, quais os passos estão envolvidos nesse tratamento, o que é observado, o que tem que ser feito, como que é o processo em geral. A ergonomia do sono, independente da situação, a gente precisaria entender o quanto que isso impacta para nossa vida, né? Quando a gente fala da ergonomia, ela vem do... Primeiro, pensa sempre em trabalho, né? Da cadeira, do computador, de postos de trabalho, né? E se a gente pensa que o quanto que 7, 8 horas a gente trabalhando num ambiente mais adequado, ele previne uma série de problemas, o quanto que, digamos, a ergonomia do sono, que a gente não tem o controle da postura durante o sono, aí a gente depende muito mais de o ambiente estar favorecido para que essa postura não venha causar uma má qualidade de sono, né? E quando a gente fala da má qualidade de sono, se eu durmo numa postura inadequada, não tem uma postura ideal para dormir. Existe uma condição melhor que eu posso otimizar meu sono, né? Então, para pessoas que têm distúrbios respiratórios, cerca de 60% da população tem um tipo de apneia, os que têm diagnóstico de apneia, que a gente chama de apneia posicional, né? Eu participei até de uma pesquisa onde a gente viu 12 mil pacientes através de exame de polissonografia tipo 1, que é o padrão ouro, e dentro desses pacientes, 2/3, 66%, independente de homem ou mulher, tinham apneia agravadas pela posição supina. Então, ficar de barriga para cima piora muito o aspecto respiratório, porque geralmente eu tenho um colabamento, né, um fechamento mal da garganta, principalmente porque a língua e os tecidos moles se fecham mais quando eu estou de barriga para cima. E ficar na posição lateral já melhora bem esse quadro, porque eu evito essa característica, né? E muitas vezes dormir para uma paciente que tem uma apneia leve ou apenas ronco primário, que não tem uma indicação, às vezes, clínica de CPAP, a forma de dormir é o tratamento desses pacientes. Que legal. Então, a gente tem até que repensar o nosso tema, que seria como que a terapia pode ajudar no tratamento do CPAP, mas às vezes ela é o tratamento. Exatamente. Para paciente, geralmente, o CPAP ele é o padrão ouro de tratamento, principalmente nos casos da apneia moderada a grave, em pacientes que têm comorbidades, né? E pacientes também que às vezes até tem uma apneia leve, mas essa apneia leve repercute de uma maneira muito importante para a saúde desse paciente. Então, não se avalia apenas hoje os índices de H, se ele é classificado como moderado. A gente avalia muito a clínica do paciente, Sim. né? Principalmente o médico do sono, que é o responsável pelo diagnóstico da apneia do sono, através de pautado pelos exames, que é o exame da polissonografia, ele vai indicar a terapêutica mais adequada para esse paciente, né? Então, a gente sempre fala que o CPAP hoje a tecnologia mais adequada para poder tratar a apneia, porque ele tem uma série de recursos e o processo dele, que é uma tala pneumática, que a gente consegue calcular o quanto que a gente coloca de pressão para abrir essa via aérea, ela vai conseguir tratar desde uma apneia muito leve até uma apneia gravíssima, né? Por isso que a gente chama do padrão ouro, que exatamente. Ele vai ser bom para todo mundo, o CPAP, né? Mas a gente sabe que a adesão do CPAP ela é maior naqueles pacientes que têm mais queixas de sonolência, que às vezes os métodos mais simples de tratamento, como só a posição, não vai resolver isso. Mas a gente tem percebido que não só a posição, mas o uso de acessórios adequados, como um travesseiro que não desloca a máscara, que consegue reter a mandíbula, tudo isso favorece que a terapêutica fica mais adequada, inclusive para o CPAP, né? Muitas vezes as queixas do paciente é tolerar essa pressão positiva, né? Então, quando a gente consegue ajustar uma posição mais adequada, eu com menos pressão de tratamento, eu consigo tratar e controlar as apneias, e isso favorece muito essa questão do conforto da adesão também. Entendi, muito interessante. Então eu entendo assim que tem travesseiros, talvez colchões, que vão auxiliar nesse processo do CPAP. Tem então um travesseiro específico para quem usa CPAP, por exemplo. Hoje a gente pensando em travesseiro, né? A gente não pensa num travesseiro específico, mas existem características específicas que o travesseiro precisa ter para poder favorecer a terapia ou mesmo não atrapalhar o uso de CPAP, né? Então, quando a gente fala assim, travesseiro, quando a gente está
deitado, ele não pode, né? A gente usa a interface do CPAP com uma máscara, né? Geralmente ela tem uma rota que é nasal, tem máscaras que são oronasais, que pega nariz e boca, mas, no geral, quando esse travesseiro, quando eu deito, principalmente de decúbito lateral, ele desloca essa máscara, né? Eu vou ter vazamento, né? Outra coisa que acontece, quando esse travesseiro ele não suporta a minha mandíbula, eu facilmente vou ter uma abertura de boca, e daí eu tenho um vazamento, né, pela boca, ou mesmo quero puxar o ar pela boca, e atrapalha um pouco, e às vezes o paciente usa CPAP e continua roncando, né? E a terapêutica fica inadequada. Então, essa é a função. Tem alguns casos de pacientes que mudam a posição de dormir, começam a dormir de barriga para cima, porque o travesseiro que outrora não incomodava quando tinha máscara, agora está incomodando. E quando esse paciente fica de barriga para cima, ele aumenta a apneia, né? Eu, às vezes, preciso soltar esse ar por algum lugar e solto o ar pela boca e começa a ter vazamento, ressecamento bucal, e que vai dificultando a parte do uso do CPAP. Então, o CPAP, às vezes, ele vai ser o tratamento mais adequado ou o único efetivo para um paciente de apneia grave, e ele não tolera quando essa postura não favorece, né, os hábitos que ele adquire por causa da interface da máscara, acaba dificultando o uso do CPAP. Entendi. Pelo que eu entendi, então, o ideal, às vezes até para quem não tem apneia, mas principalmente para quem tem apneia, é dormir de lado. E aí você buscar um apoio para que você consiga encontrar o travesseiro e o colchão que melhor te apoie para você conseguir dormir de lado. Seria mais ou menos essa a ideia. A gente falando das evidências que a gente tem na ciência, né, das pesquisas que foram adotadas, né, e foram verificar a relação de posição para o sono, tá? Então, falando a respeito da apneia de sono, está muito bem claro que a posição lateral ela favorece mais do que a posição supina. A gente deveria evitar a posição supina, falando especificamente da parte respiratória. Quando a gente traz para a parte ortopédica, né? Então, a gente vai perceber que quando a gente deita de barriga para cima, a gente vai fazer o seguinte: eu preciso ter um travesseiro que apoie. Digamos que eu não tenho apneia, mas eu durmo de barriga para cima, mas eu tenho dores cervicais, né? A gravidade durante a noite vai na posição de barriga para cima tende a comprimir mais do travesseiro. Não só o travesseiro, né? As vértebras, né? E essa compressão muitas vezes vai gerar um foco de dor, né? Então, quando eu estou em decúbito lateral, a gravidade ajuda a descomprimir essa vértebra. E claro que daí eu tenho que estar lateral, com a minha coluna cervical neutra, de um ponto que favoreça. Por isso que, para eu ficar de lado confortável, eu tenho que ter ali um travesseiro também que atenda uma necessidade da altura entre o ombro e o pescoço. Eu tenho uma questão de conforto ao toque. Se eu tenho alguma questão de bruxismo, então dor na articulação, dor facial, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter um travesseiro que também seja confortável. Tem pacientes que têm apneia do sono, usam aparelho de avanço mandibular, e daí também eu tenho que me preocupar que esse aparelho não pode incomodar, e o travesseiro precisa fazer uma função de absorver esse impacto, mas ao mesmo tempo também fazer como CPAP, reter a mandíbula, a gente ficar mais adequado lateralmente. E falando da posição lateral, a gente não pensa só da cabeça, mas pensa na coluna como um corpo todo. Eu ia te perguntar, a gente vê muito do travesseiro, eu pelo menos gosto, né? O travesseiro pro braço e o travesseiro pra perna. Quais são as dicas nesse sentido, assim? Então, assim, quando a gente dorme na postura lateral, muitas vezes é difícil relaxar o corpo sem fazer movimentos compensatórios, né? Então, se eu durmo de lado, chega uma hora que eu relaxo, meu corpo cai para frente, cai para trás. Se eu preciso relaxar para poder dormir, quando eu abro mão de acessórios de apoio do braço ou a perna mesmo, o que acontece, né? Quando a gente está de lado, a gente tem um quadril aqui, e quando bate perna com perna, a gente gera uma certa atrito entre os joelhos e o próprio tornozelo. E se eu tenho um espaço pequeno ali na lombar, uma compressão que incomoda, geralmente quando eu boto um travesseiro entre as pernas, nem muito alto, nem muito fino, que dentro da minha adequação me dá conforto, eu consigo, né? É uma das metodologias que eu consigo para gerar uma descompressão pélvica e um melhor alinhamento da coluna, né? Principalmente na região lombar. Mas aqueles que têm uma questão de desconforto no quadril, ou dor no quadril, uma lesão no quadril, muitas vezes eu anteriorizando, jogando a minha perna para frente, e às vezes até abrir mão de um travesseiro de corpo, eu consigo também buscar esse alinhamento do corpo
E a gente hoje usa esse travesseiro corporal, né, de uma forma como uma terapia posicional, para educar a pessoa a ficar mais de lado e, além de ajudar nas dores, a gente previne ronco e melhora uma série de questões também relacionadas ao sono. Ah, que legal. E aí, pra gente poder saber, assim, eu, por exemplo, independente se eu tenho apneia ou não, seria muito importante eu procurar esse apoio. Que tipo de profissional que eu vou procurar? Onde que eu vou procurar? Como que eu vou... Porque não é simplesmente entrar na internet e comprar alguma coisa ali sem nenhuma orientação. Então, o que você traz pra gente de dica? Quem que eu tenho que procurar? Qual a especialização desse profissional? Se personal sleep é uma coisa ampla que a gente consegue encontrar facilmente no plano de saúde, como que funciona? Então, a gente está falando de uma terapêutica extremamente nova, né? Então, a ergonomia do sono é um termo que eu estou trabalhando junto aqui ao pessoal da área do sono, dos especialistas em sono, em torno de 3 anos. Não se falava de ergonomia do sono por um certo tempo. E agora, como a gente está tendo muito resultado clínico, prático, não só da adesão do CPAP, como modalidade de tratamento, como um tratamento coadjuvante com a fonoterapia, que é um método de tratamento também para ronca-apneia, com o aparelho de avanço, pacientes que fazem cirurgias e ainda continuam roncando. É totalmente multidisciplinar, né? E a gente trabalha com esse campo todo, apoiando, né? Tanto o médico quanto outros profissionais para poder melhorar essa terapêutica. Nesse sentido, o que a gente tem feito hoje é algumas capacitações, então eu dou aula para alguns cursos para médicos, para fisioterapeutas, para dentistas, e a gente também agora está lançando mão de uma capacitação, né, para poder formar esses profissionais, mas hoje alguns fisioterapeutas do sono pelo Brasil, eles já estão colocando isso dentro da sua prática clínica, já estão utilizando a fundamentação do conceito da ergonomia do sono e está auxiliando esses pacientes ou a se tratarem de maneira apenas posicional, quando o paciente tem uma questão simplesmente posicional, e a gente usa a ergonomia do sono para 4 pontos principais, tá? A gente usa para o tratamento do ronco primário, né? Porque o ronco primário tem muito questão posicional. Isso, só para eu entender, o ronco primário seria a pessoa que ronca, mas ela ainda não tem uma apneia ali grave. Exatamente. Isso geralmente é pelo turbilhamento desses tecidos moles, né? E a pessoa não tem ali uma queda do oxigênio, mas existe o barulho, o ronco, ele precisa ser investigado, com certeza. Até para ele não se tornar uma coisa pior depois, né? Exatamente. O ronco primário, ou a resistência da via aérea, é o primeiro passo de quem vai ter uma apneia posteriormente, porque a apneia do sono é uma doença evolutiva, né? Então, muitas vezes a pessoa que ronca com 20, 30 anos, ok, ela só ronca, não tem repercussão muitas vezes para a vida, mas isso evolui, você ganha... Lá para os 40, 50 anos. 50, eu evoluo para um quadro, porque com o passar do tempo a gente vai perdendo o nosso tônus muscular, a gente vai ganhando gordura na região da língua, nossa musculatura vai ficando mais flácida, e tudo isso vai provocando maior colapso da via aérea. Então, o próprio nosso sistema nervoso já não tem mais um impulso para poder estimular a abertura da via aérea enquanto a gente dorme. Então, sempre que possível, a ergonomia do sono ela já começa a agir de maneira preventiva. E no segundo momento, se eu já tenho questões que vão predispor, né, a ter apneia, eu consigo trabalhar com terapêuticas, às vezes, um pouco mais tranquilas de adesão, para depois, no segundo momento, claro que, né, no momento que com as terapêuticas mais educacionais, eu com a higiene do sono não consigo prevenir a questão do ronco e apneia, o CPAP vem para poder ser um tratamento padrão ouro, e é bem importante que a gente entenda isso. Como que eu vou começar a trilhar esse caminho para ter uma melhor postura no sono? Então, a primeira coisa que eu tenho que identificar é quais são as 4 pontes de tratamento que a ergonomia do sono pode colocar, né? Então, como eu falei do ronco, a apneia do sono, né? Que é tanto como um tratamento, como para auxiliar os outros tratamentos. A gente tem que ver, tem a questão da insônia. Então, a insônia hoje muito pode estar caracterizada por uma dificuldade de se entregar ao sono, né? E tem alguns estudos que apontam que se eu durmo com um travesseiro inadequado ou com um colchão inadequado, isso provoca uma pior latência do sono, uma dificuldade de iniciar o sono, ou mesmo de melhorar o sono. Então, esse ambiente promove muito, o ambiente adequado promove muito essa questão de eu conseguir relaxar para poder dormir. Então, a gente consegue hoje tratar vários pacientes quando a gente melhora esse ambiente do sono, né? E tem uma questão que hoje se maneja pouco dentro da medicina do sono,
né? Mas tem os colegas trabalhando também, que é a questão da dor crônica, né? Então, a dor crônica também é um outro fator que fragmenta muito o sono. E quando a gente consegue gerar tanto um posicionamento quanto um ambiente, colchão, travesseiro, fazer que a pessoa diminua a percepção da dor enquanto dorme, ela vai também ter uma melhora da qualidade do sono. Então, esses são os quesitos. E a procura hoje, né? E diminui a dor não só durante o sono, mas vai diminuir a dor durante o dia também. Total, porque ela vai estar dormindo melhor, então ela vai ter uma recuperação daquela inflamação ali, né? Exato.